Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é O Brasil não foi colônia. Antes de nós iniciarmos o nosso tema propriamente dito, esse programa de hoje é um programa especial de Natal, e a equipe do Instituto Mucaraj Brasilã, juntamente com a equipe da Rádio Cultura Online Brasil, tem a grata satisfação de anunciar a todos os seus alunos, ouvintes, parceiros institucionais, bem como a todas as pessoas que nos têm acompanhado nas mídias sociais, nos nossos canais do YouTube, enfim, a todas aquelas pessoas que a equipe MUBI e a equipe da Rádio Cultura Online Brasil estão disponibilizando gratuitamente o e-book O Brasil Não Foi Colônia, que pode ser baixado diretamente no site do IMUB, na loja virtual do site do IMUB, cujo endereço é www.imub.org/loja. O seu livro estará disponível do dia 24 de dezembro de 2017 até o dia 6 de janeiro de 2018, dia de Reis. É com muita satisfação que nós trazemos e disponibilizamos gratuitamente a todo o público luso-falante, e não só, esta obra fundamental para a história luso-brasileira. Baixe o seu e-book e boa leitura. É com muita satisfação que nós oferecemos a todos vocês esse presente de fim de ano. Para nós é uma honra presentear conhecimento. Ajude a disseminar a alta cultura luso-afro-brasileira. Nós queremos aqui agradecer imensamente a enorme audiência que o nosso programa tem. Muito obrigado, e é em nome dessa grande audiência e dessa confiança que vocês têm depositado em nós ao longo dos anos que esse presente está sendo disponibilizado. Bem, dito isto, vamos começar o nosso livro. Isto que eu vou falar hoje foi uma palestra que eu dei em Sesimbra, em Portugal, em 2014, bem como em outros lugares, no Brasil e fora do Brasil, na Espanha, na Galiza, em vários lugares, exatamente sobre essa temática: O Brasil Não Foi Colônia. Bem, essa obra, O Brasil Não Foi Colônia, é uma brochura, ela é uma palestra que foi proferida pelo historiador paulista Tito Livre Ferreira na Sociedade de Geografia de Lisboa, em 27 de junho de 1967. Não é? Quando eu dei a palestra sobre esta obra do Tito Livre Ferreira, em Portugal e na Galiza, eles ficaram espantados, porque efetivamente o Brasil inventou uma tônica, né, de que a historiografia brasileira inventou a tônica de que o Brasil foi colônia de Portugal, e na verdade hoje Portugal, de certa forma, aceita aquilo que os brasileiros falam sem questionar, não é? Então, uma das perguntas que me fizeram é se o título era uma provocação. É claro que não, mesmo porque esse título não é meu, repito, é de uma obra de um dos maiores historiadores brasileiros, Tito Livre Ferreira, e seu irmão Manuel Rodrigues Ferreira, cuja obra tem sido ostracizada pela norma dominante do Brasil, exatamente porque ele está na contramão do que a historiografia nacional vem falando desde 1822. Isto porque Dom Pedro I e José Bonifácio são, aqui sim, os autores reais da tese, através de uma carta que foi emitida para o governo de Portugal, uma tese inventada, portanto, por Dom Pedro I, por Dom Pedro como regente, como príncipe regente, e José Bonifácio, em 1822, para justificar
o movimento da independência brasileira, que na verdade foi um golpe de Estado. Bem, então o Brasil não foi colônia, longe de ser um título provocativo, configura uma chamada de atenção que os irmãos Ferreira lançaram em meados do século XX. Essa obra foi lançada, essa conferência foi feita em 1967, mas os irmãos já se debruçavam em cima dessa temática desde a década de 40. Não é? E esta obra estava, portanto, no início do século XX e ainda hoje está na contramão da historiografia nacional, porque essa historiografia está submetida a um pensamento marxista, positivista, e ele é um árduo defensor de uma história da independência anônima, de uma história do império, portanto, e de uma história republicana anômala, que privilegia as literaturas que se esmeram em desmontar a história da monarquia portuguesa e, por conseguinte, do Brasil, porque o Brasil configurava com Portugal o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, o maior império cristão do mundo. Desafortunadamente, do outro lado do Atlântico, a historiografia nacional portuguesa enfrenta, de certa forma, cenários de desmonte semelhante, embasado em fundamentos aparentemente distintos. E as razões para isso são múltiplas, mas sustentadas numa hermenêutica positivista, que de saída é arbitrária, reducionista e ideológica. Essa hermenêutica é o sustentáculo das chamadas literaturas de compromisso, que preferem ignorar a interrogar, sem penetrar a alma autêntica da terra e dos homens em busca da sua verdadeira essência. Ora, como lembra muito bem o professor José Santiago No, bem como Jaime Cortesão, Tito Livio Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira, a história do Brasil e de Portugal foi a mesma história até o século XIX, no sentido de que hoje os dois estados, Brasil e Portugal, faziam parte de uma mesma comunidade nacional. Não é? Assim, nós entendemos que todas as investigações que cobrem esse período, portanto, no caso do Brasil, de 1500 a 1822, essas investigações devem ser conduzidas investidas de uma porção de soberania que ultrapasse as fronteiras do Atlântico. Porque Portugal e Brasil formavam o mesmo império, separado pelo Atlântico. É isso que é preciso entender. Né? Indo mais e além, é mistério, inclusive, considerar que, se a formação histórico-social, religiosa e político-administrativa de Portugal deita raízes na Galiza, no que hoje nós chamamos de Galiza, que na verdade era o Reino de Leão, que é o berço da nobreza portuguesa, por conseguinte, tais raízes são também transplantadas para o Brasil de modo direto ou indireto, estão aqui também encarnadas. Portanto, perpassam um eixo Leão, Portugal, Brasil, ou Galiza, Portugal, Brasil, que merece melhores estudos, inclusive os respectivos mitos fundadores, tanto de Leão quanto de Portugal, sem os quais a história de Portugal permanece como que lacrada à investigação. Né? Portanto, é gravíssimo o desmonte desta herança, e Arlindo Veiga dos Santos, um dos autores brasileiros que recupera essa herança, afirma que o presente que nega o passado não terá futuro. Ora, todos os séculos da história de uma nação são páginas de um só livro, de sorte, que não se engrandece ou se enobrece uma nação quando se subtrai registros, quando se calunia sua fundação, ou quando se ajusta a história ao convencionado para satisfazer os pequenos desejos de grupos dominantes. O desconhecimento das lições verdadeiras da história é o sustentáculo do credo marxista, que é a mais influente força obscurantista da história contemporânea. Resulta desse cenário de falta de memória uma lacuna lamentável na história e na identidade de ambos os países, de Brasil e de Portugal, com graves prejuízos e repercussões para a história do futuro de ambos os países. Ora, os irmãos Tito Livio Ferreira tinham completa ciência disso e procuraram ampliar horizontes na defesa da salvaguarda e da preservação, sem preconceitos, da história e identidade luso-brasileira. O Brasil não foi colônia, foi uma conferência proferida na Sociedade de Geografia de Lisboa, como eu disse, em 27 de junho de 1957, porque Tito Livio Ferreira era membro da Sociedade de Geografia de Lisboa. E ele constitui uma espécie de tese que perpassa duas obras desse autor, A Ordem de Cristo e o Brasil, que foi editado pela Ibrasa
em 1980 e nunca mais foi reeditado. E a História da Civilização Brasileira, da gráfica Biblos, que foi editada em 1959. E essa última foi escrita em conjunto com seu irmão Manuel Rodrigues Ferreira. Luiz Tenório de Brito, que faz o prefácio da História da Civilização Brasileira, afirma o seguinte: até a metade do século passado, portanto do século XIX, não é? A palavra colônia era desconhecida da história tricentenária da comunidade luso-brasileira. Foram os historiadores brasileiros que a introduziram nas suas obras, Porto Seguro à frente. Portugal jamais o fez. E isso é um fato. O termo colônia, não é? A tese da colônia, do Brasil colônia, é uma tese de José Bonifácio. Mas os historiadores brasileiros começaram a inserir, não é, esta tese de José Bonifácio nas historiografias, notadamente os historiadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que foi criado precisamente para ser uma organização que visava reescrever a história do Brasil. E nesta releitura e nesta reescrita, que era a ordem do Império, entre outras coisas, eles reescreveram mesmo. Todas as conexões do Brasil e de Portugal foram deitadas abaixo. Evidentemente que o Visconde de Porto Seguro, Adolfo Van Hagen, fez um trabalho de recolha documental muito interessante, mas dentro desse trabalho ele fez também coisas que até o capeta haveria de duvidar, porque ele alterou palavras, suprimiu determinadas orientações e, sobretudo, desconectou a história do Brasil da história de Portugal. E daí em diante, esse tipo de comportamento dentro da historiografia brasileira deitou terreno e fez morada, não é? Em Portugal isso não aconteceu. Aliás, os portugueses ainda olham com bastante espanto até hoje esta ideia que os brasileiros inventaram de que o Brasil foi colônia de Portugal. Portugal nunca teve colônias. Não foi só o Brasil, não é? Portugal tinha feitorias, e é preciso que se entenda o que é isso. E o Brasil sempre foi tratado, desde todo sempre, como Estado, província ou reino do Brasil, Portugal e Algarves, a partir do momento que Dom João, que a família real, vem para o Brasil, não é? Então, os irmãos Ferreira, na elucidação dessa tese, eles traçam elementos comprobatórios e eles analisaram por volta de mais de 150 mil documentos para comprovar essa tese e afirmam categoricamente que eles nunca encontraram em nenhuma documentação portuguesa a palavra colônia. Quanto a mim, quando eu li esse livro dos irmãos Ferreira pela primeira vez, eu fui em busca, evidentemente, da documentação que eles citavam e pude constatar, efetivamente, nas documentações que não foram adulteradas ou foram editadas no Brasil. Quando nós queremos buscar documentação portuguesa, nós nunca devemos buscar edições brasileiras. Todas elas são fraudadas, todas, sem exceção. Tem uma ou outra coisa que passa, não é? Normalmente nós devemos buscar as primeiras edições que foram feitas em Portugal, né? E hoje em dia, digamos, com a internet, isso está um pouco mais fácil. Mas há determinadas obras que não é possível. Mas, de toda feita, eu ressalvo que toda a bibliografia brasileira, que foi construída a partir do Império, a partir de 1822, inclusivamente de autores brasileiros, como, por exemplo, Rocha Pombo, todas elas foram adulteradas, né? E há uma complexidade em relação a isso, de modo que o aluno vai ler, mas os termos foram alterados, né? Então a gente recomenda sempre que você vá, procure fontes portuguesas mesmo. As fontes brasileiras não são confiáveis. Bem, ora, os autores, portanto, vão buscando documentos e argumentos comprobatórios para firmar esse fato, né, de que o Brasil não foi colônia de Portugal. E um desses documentos e um desses argumentos que eles utilizam é que não havia distinção, por exemplo, entre naturalidade e nacionalidade, né? Aliás, até fins do século XVIII não se confundia naturalidade com nacionalidade. Até hoje, por exemplo, o indivíduo que é brasileiro, ele nasceu no Brasil, né?
mas ele nasceu, digamos assim, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Então, ele é natural da cidade de Curitiba, mas a nacionalidade dele é brasileira. Então, até 1822, toda e qualquer pessoa que nascesse no território do Portugal continental, portanto na Europa, ou nascesse no Brasil, era português. Então, quem nascia no Brasil era brasileiro de Portugal, né? Tanto é que uma das medidas que o Império Brasileiro teve que tomar depois do golpe de Estado de 1822 foi exatamente alterar os registros de nascimento, né? E transformar todos os brasileiros que eram todos os portugueses, né, que residiam aqui, perguntaram, portugueses que tinham nascido no Portugal continental, perguntaram se eles gostariam de continuar como portugueses ou se eles iam ser enviados de volta, se voltariam para o Portugal continental, uma vez que o Brasil já tinha adquirido a independência, né? Portanto, a partir de 1822 é que começa a haver essa confusão de naturalidade com nacionalidade. Ora, um outro ponto importantíssimo em relação a isso. Esse princípio jurídico da nacionalidade portuguesa dos brasileiros foi instituído claramente em 1605 pelo Conselho das Índias, mais tarde chamado de Conselho Ultramarino, né, onde tem um repositório documental monumental. Nessas condições, os portugueses de Portugal e os portugueses do Brasil não se julgam colonos, porque de fato eles não eram. Então, os reinos de Portugal e Algarves, as províncias europeias e as de ultramar, inclusive o Estado do Brasil, eram componentes do Império Lusitano. E eles governavam-se pelo corpo de leis disciplinares sob o título de Ordenações do Reino, divididos em 5 livros, que tratavam o primeiro das autoridades e tribunais, com os respectivos auxiliares, o segundo dos direitos dos soberanos, dos privilégios da igreja e outras pessoas, o terceiro livro do processo civil, o quarto livro do direito privado e o quinto livro do direito penal e processual civil. Muito bem. Quando foi feita a separação política do Reino do Brasil do Reino de Portugal, a parte da legislação civil portuguesa vigorou no Império do Brasil e na República até 1917. Isso é curioso, não? Portanto, há 40 anos, quando eles lançam, não é? Tito Livre Ferreira, atrás foi promulgado o Código Civil Brasileiro. Então, mesmo o Brasil separado de Portugal, levou quase 100 anos para o Brasil alterar a parte da legislação civil portuguesa. Ora, se o Brasil era colônia de Portugal, por que razão eles levaram quase 100 anos para separar, refazer uma outra legislação, se a legislação portuguesa era tão péssima assim? Então, é por essas e outras questões que a fraude que foi montada em cima dessa tese é gravíssima. Né? Bem, Tito Livre Ferreira, por exemplo, cita um outro exemplo, quando ele fala sobre a imigração dos casais portugueses que vieram juntos com o padre Manuel da Nóbrega. Ele afirma que todos são portugueses. Não é? Mesmo os estrangeiros tinham um certo direito ao princípio da nacionalidade. Ora, é preciso entender, portanto, que essa alegação ela carece de fundamentação jurídica, não é? Porque a alegação de José Bonifácio ela diz respeito a um processo político, administrativo e jurídico. Quando José Bonifácio fala que o Brasil foi colônia de Portugal, ele faz em que sentido? Ele fala no sentido político, administrativo e jurídico. E, evidentemente, no sentido político, administrativo e jurídico, isso é uma mentira imensa. E ninguém nunca teve o peito para desmentir José Bonifácio de Andrada e Silva, exceto os irmãos Tito Livre Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira, além de toda a equipe do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, uma equipe imensa que se debruçou e que analisou mais de 150 mil documentos, e todos esses 150 mil documentos desmontam a fraude, a farsa criminosa perpetrada pelo príncipe regente Dom Pedro I contra o seu pai e contra a coroa do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, juntamente com José Bonifácio, o autor da tese. Bem, existe, portanto, a palavra colônia ela pode ser tratada em 2 sentidos.
Ela pode ser tratada num sentido político, administrativo, jurídico, ou no sentido de administrar as terras, né? Num sentido de colono, num sentido de agricultor. Aí essa aplicação nós encontramos ela em alguns documentos da coroa portuguesa, no sentido de colonizar a terra, é um trabalho de agricultura. E é exatamente dessa forma que existe inclusivamente a palavra colônia colocada no dicionário do erudito padre Rafael Blutot, né? Bem, Tito Livio Ferreira alerta igualmente para a imprudência literária que faz confundir ou sobrepor o significado da palavra colônia à ideia de feitoria, ou seja, no sentido similar ao aplicado às colônias militares romanas, né? Evidentemente que de 1500 a 1532 os portugueses vão construir feitorias na costa da província de Santa Cruz. Agora, essas feitorias não eram de nenhuma forma, de nenhuma maneira, colônias militares, como eram, por exemplo, as feitorias romanas, né? Então, isso é um outro sentido. Portanto, nós temos três sentidos aqui que é dado à palavra colônia. Num sentido político, administrativo, jurídico, num sentido de colônias militares e num sentido de lavrar a terra. Os dois primeiros nunca existiram dentro da documentação portuguesa, né? O que existe é a palavra é aplicada no Brasil no sentido de pessoas, como o governo brasileiro pega, por exemplo, um gaúcho hoje, um colono gaúcho, e doa terras para ele no Mato Grosso, para ele trabalhar a terra. É isto. Esse é o único sentido que a palavra existe dentro da documentação portuguesa. Qualquer coisa fora disso é fraude monumental e absoluta. A pesquisadora Bárbara Freytag cita uma obra ímpar de um pesquisador brasileiro que também desmentiu Sérgio Buarque de Holanda. Esse homem chama-se Nestor Goulart Reis Filho, né? A obra de Bárbara Freytag chama Capitais Migrantes e Poderes Peregrinos, foi lançada pela Papyrus em 2009. Ela fala o seguinte, ela alerta para a outra mentira existente em cima da tese do Brasil não foi colônia. Ela fala que Nestor Goulart Reis fez um trabalho monumental no sentido de reescrever a formação da sociedade colonial brasileira, alertando para um fato inédito ou pouco conhecido, que é o seguinte: poucos sabem que quase todas as vilas e cidades mais antigas do Brasil tiveram muros e portas, como grandes fortalezas, como todas as cidades medievais. Poucos sabem também que a maioria dessas cidades foram traçadas por engenheiros militares e tinham formas geométricas regulares. E muito poucos tiveram notícia sobre as aulas de arquitetura militar que formaram esses engenheiros a partir de 1696, inicialmente na Bahia e em Pernambuco, e depois também no Rio de Janeiro e no Pará. Portanto, ao contrário do que dizem, Portugal, porque Sérgio Buarque de Holanda lançou a tese que os portugueses, o Brasil era colônia, vem na esteira do pensamento de Zé Bonifácio, e Sérgio Buarque de Holanda vai mais além, ele fala que os portugueses eram desleixados, né? que os portugueses tinham sido semeadores, sem nenhum projeto e sem racionalidade de ocupação territorial no espaço urbano brasileiro, e que o Brasil é esta mixórdia, esta bagunça urbanística, exatamente porque Portugal não tem competência nenhuma para sequer criar uma cidade. Bem, Nestor Goulart Reis desmentiu Sérgio Buarque de Holanda na década de 60 e até hoje essa mentira continua sendo veiculada. Em alguns trabalhos na área de arquitetura, esses trabalhos estão revendo, né, esta falácia que Sérgio Buarque de Holanda criou, de que os portugueses eram semeadores e que, ao contrário dos portugueses, os espanhóis foram grandes construtores de cidades. Então, Nestor Goulart mostrou que a história é muito inversa do que tem sido dito, né? Então, ao contrário da proposta de Sérgio Buarque e de José Bonifácio, já começa a haver um consenso entre pesquisadores brasileiros e portugueses de que havia uma atividade planejadora regular do mundo luso brasileiro, nos tempos que é chamado de colônia, não é?
À parte, portanto, essas negações providenciais, né, tanto Freytag quanto Reis Filho vão alertar para essa atividade planejadora regular da colônia. Então, é curioso perceber que as cidades tinham características militares, né? Portanto, isso corrobora a tese das feitorias das futuras vilas e cidades, né? Como vilas e cidades militares. O que significa dizer o seguinte: essas vilas e cidades foram montadas exatamente para preservar, defender o território brasileiro, ao contrário do que dizem, né? E um fato é, o Brasil, Portugal sempre foi um país com um contingente de homens em armas muito pequeno, e Portugal conseguiu sempre defender o Brasil na sua grande extensão territorial. Ninguém para pensar como é que Portugal conseguiu fazer isso? Com tão poucos homens em armas? Como era possível? Né? Quer dizer, essas coisas todas têm que começar a ser analisadas com alguma seriedade. Quanto a isso, é pertinente perguntar sobre a origem e a razão do caráter militar desse planejamento. Porque o argumento que se assenta sob a ideia de defesa do território, mera defesa, comunga de uma visão reducionista do assunto. Por quê? Porque Portugal não foi um império de conquista, né? Ademais, é deveras sintomático o fato de ter sido a Ordem de Cristo a autora, patrocinadora e mentora dos descobrimentos marítimos portugueses. A Ordem de Cristo é a autêntica sucessora da Ordem do Templo de Portugal. E a Ordem do Templo tinha um cariz militar e monástico. Some-se a isso a relevante questão de a Ordem de Cristo ter exercido uma influência notável no povoamento e na formação do Brasil, e o fato de ser o Brasil patrimônio da Ordem de Cristo e não da coroa portuguesa. Né? Bem, Dom João II, rei de Portugal e de Castela, assina o Tratado de Tordesilhas em 7 de junho de 1494. E dessa forma, 6 anos antes da viagem de Pedro Álvares Cabral, já Portugal reivindicava a posse da terra do Brasil para o patrimônio da Ordem de Cristo. Há bulas anteriores aos descobrimentos, bula do Papa Martim V, Nicolau V e Calixto III, dizendo que todas as terras, ilhas dentro do Atlântico, descobertas ou a descobrir pela coroa portuguesa, que fossem custeadas pelas rendas da Ordem da Cavalaria de Cristo, pela Ordem de Cristo, pertenceriam à Ordem de Cristo. Portanto, o Brasil, por bula papal, pertence à Ordem de Cristo. Né? A Ordem do Templo foi uma cavalaria espiritual à conquista do mundo. A sua fama militar e monástica tem uma vertente exterior e tem uma vertente individual, contemplativa, ascética. Portanto, o testemunho militar aqui deve ser consoante a missão assumida pela milícia templária e concerne investigar criteriosamente o quanto da missão templária foi transposta para o povoamento e formação do Brasil, se foi e como foi através da Ordem de Cristo. Esses assuntos são muito sérios e eles precisam, de fato, começar a ter uma perspectiva um pouco mais abrangente. Não é? Bem, uma vez que foi traçada a fronteira ideal das terras que eram pertencentes a Castela e as terras adjudicadas à Ordem de Cristo, portanto a Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas em 1494, 4 anos mais tarde, em 1498, Duarte Pacheco Pereira, mandado por Dom Manuel I, cruza o Atlântico de norte a sul, localiza geograficamente o patrimônio ultramarino da Ordem de Cristo no novo continente e chega até o Cabo de Santo Agostinho, no litoral do atual estado da Paraíba. E o Papa Calixto III, pela bula de 13 de março de 1455, declara inerentes ao mestrado da Ordem de Cristo em Portugal a administração e padroado das terras adquiridas e por adquirir, desde o Cabo Bojador até a Índia, Ásia, e Xisto IV confirma ao rei Dom João III as bulas de seus predecessores. Né? Muito bem. Esse diagnóstico, portanto, separa as jurisdições pertencentes à Ordem de Cristo das jurisdições da coroa portuguesa. E isso lança luz sobre o Pacto do Padroado e sobre o fato de que a maioria dos reis portugueses, né, terem
sido excomungados pela Igreja, o que rebate a verdade aceita da absoluta catolicidade de Portugal, não é? Cujas excomungações foram feitas em razões de disenções ou de discordâncias com a Igreja de Roma por conta de projetos políticos e não por uma questão religiosa, não é? Bem, o que de fato nos interessa aqui é o seguinte: Portugal assumiu, em nome da Ordem do Templo, ou da Ordem de Cristo, que é a sua sucedânea, um compromisso ecumênico, que de certa forma foi interrompido ou foi alterado pelo rei Dom João II, que depois de assassinar o grão-mestre da Ordem de Cristo, assume para si esse cargo, bem como a jurisdição sobre o rico patrimônio da Ordem, e ele dá novos rumos à missão da milícia templária. Entretanto, não faz a menor diferença, porque o patrimônio continua sendo da Ordem de Cristo, né? E este patrimônio não passa para a coroa portuguesa, né? Tanto é que essas questões serão, inclusivamente por Dom João VI, questionadas, se o Brasil de fato pertence à coroa portuguesa ou se pertence à Ordem de Cristo. Há alguma coisa que se mantém em relação a isso, a essa documentação, tanto há que o próprio Dom Pedro I vai criar uma ordem quando já na condição de imperador, que é a Ordem de Cristo, né? Portanto, como uma ordem de título honorífico. E isso significa muita coisa, ao contrário do que as pessoas possam pensar. Bem, mesmo após o assassinato do grão-mestre da Ordem de Cristo, o projeto templário continua a subsistir, não é? Haja visto que as palavras M-O-R-E, More, ou M-R-O-E, que estão presentes na eclíptica, na esfera armilar de Dom Manuel, com o significado de Manuel Orbis Rex Est, né? Manuel, rei do mundo, claramente reivindicam um estatuto imperial, cuja tradição remonta à Cristofania de Ourique, com inequívocas ligações com o rei do mundo e a profecia do Quinto Império. Compele entender também que, numa sequência tradicional, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral vão receber das mãos de Dom Manuel a bandeira da Ordem de Cristo como estandarte das navegações. Portanto, quando as naus se lançam aos mares, as naus que lançam aos mares no período dos descobrimentos não são naus da coroa portuguesa, são naus da Ordem de Cristo. A coroa portuguesa está trabalhando em conjunto com a Ordem, mas a verdadeira autora, mentora e patrocinadora dos descobrimentos marítimos portugueses não foi a coroa portuguesa, foi, isso sim, a Ordem de Cristo, né? Então, é preciso ressalvar que a cartografia portuguesa ostenta bandeiras da Ordem de Cristo, pelo menos desde a Carta de Pedro Reinel, em 1500. Né? Mas, qual era o ideal que perseguiu os templários? E, por sua vez, a Ordem de Cristo. Né? Isso só pode ser entendido com um pouco mais de profundidade se nós tivermos em conta aquilo que era chamado a formação do Império Teocrático Universal de Cluny e de Cister, depois transformado no projeto da Sinarquia Mundial pela Ordem do Templo. Portanto, entre outras coisas, a Ordem do Templo objetivava a reconquista de Jerusalém, né? A reconquista de todos os paraísos perdidos, descobertos ou a descobrir. Agora, o que está em pauta aqui é que não é despicienda o chamado ideal sinárquico dos templários, né? Portanto, a sua demanda pela equanimidade universal. E, juntamente com isso, essa demanda era feita tendo em vista o corpus doutrinal derivado do pensamento do cisterciense Joaquim de Fiore, popularizado pela Ordem Franciscana, né? Os reis, os monarcas portugueses protegeram os templários. Empenharam-se na difusão do joaquimismo, bem como os templários, cujos princípios religiosos e políticos se baseavam na ideia de que, sob a influência sucessiva de cada uma das três pessoas da Trindade, as criaturas se haveriam de tornar puras, como os meninos, para ganhar o reino dos céus. Foi esse ideário
que imortalizou a rainha Santa Isabel e o rei Dom Dinis, por exemplo. Então, o fato da expansão portuguesa não ser nem fruto do acaso, nem um feito político da coroa ou de cortesãos esforçados, foi antes a missão de uma ordem iniciática, diz muito a respeito deste projeto, encabeçado pela coroa portuguesa na criação de uma meta-cristandade. Não é? Então, a Ordem do Templo e a Ordem de Cristo, motivada por expectativas milenaristas e messiânicas coletivas, que estavam sincreticamente compendiadas no alto do Império, a gesta marítima lusa resolve-se na demanda do paraíso perdido, esse centro espiritual supremo, que só é alcançável, garantem os escritos medievais espirituais, como o Conto do Amaro, a Navegação de São Brandão, o livro de José de Arimateia e o Horto do Esposo, pelo nauta audaz, que em demanda de seu destino, embarque nas naus da iniciação, empreenda a travessia do oceano da alma, modelo dos oceanos do mundo, para dilatar a fé e o império. Portanto, dilatar a fé e o império. Camões chama isso de o engenho e arte. Isso está na contramão da tese que perfila atribuir uma má gestão e um descaso da coroa portuguesa, na chamada tomada de posse definitiva do Brasil depois de 1500. O tema dos templários portugueses, salvo raras e honrosas exceções, tem sido ignorado, omitido ou subvalorizado. Conforme Consigna Silva, no autor brasileiro, ele coloca que a historiografia registra, desde muito cedo, laços estreitos e precoces entre a Ordem do Templo e os círculos aristocráticos de Portugal. A Ordem do Templo vai desempenhar um papel fundamental tanto na formação da nacionalidade portuguesa quanto na expansão urbana portuguesa, ocorrida ao longo dos séculos XII e XIII. Acrescido a isso, a Ordem do Templo teve um papel decisivo nas guerras de reconquista da Península Ibérica e exerceu poderosas influências em vários reinos da Europa e foi decisiva para as cruzadas. Vale frisar que, no tocante a esse último item, vinculou-se de tal forma a imagem do templo, da Ordem do Templo, às cruzadas, que a sua importância vital e a sua presença em Portugal foi abafada. Evidentemente que os templários têm muito a ver com as cruzadas, mas é preciso entender aonde que eles se inserem. No entanto, os templários portugueses configuram um tipo muito particular de templário, porque os templários portugueses eram de fato portugueses. A ordem não aceitava ninguém que não fosse português de nacionalidade. E, portanto, a Ordem do Templo em Portugal, há uma Ordem do Templo de Portugal. Ela se desenvolve de modo bastante específico, de forma nenhuma pode ser comparada com a Ordem do Templo na França ou fora de Portugal, ou mesmo as ordens da Espanha. Portanto, relações extremamente complexas se teceram entre os reis portugueses e a Ordem do Templo, onde, apesar de documentado, impera o véu de silêncio sobre a relação da coroa com os templários e da Ordem de Cristo com o Brasil. E isso não só porque o tema sobre os templários é carregado de estigmas, de preconceitos, de omissões. Reações bipolares acontecem no trato dessa questão, que oscila entre a admiração incrédula, a descrição da ignorância, o preconceito pretensioso e a negligência erudita. Mas, sobretudo, porque se ausentam das pesquisas historiográficas o diálogo e os novos horizontes que a transdisciplinaridade estará mais habilitada a fornecer do que essa hermenêutica positivista engessada. Não é? Então, ora, uma vez que se tira, portanto, que se aliena a participação da Ordem de Cristo no descobrimento do Brasil, uma vez que fica espargido o dinamismo da Ordem de Cristo e o projeto de dilatação da fé e do império, uma vez que ficam perdidas as chaves destinadas à leitura deste projeto da expansão da fé e do império, abre-se inexoravelmente um vazio histórico que só pode ser transposto uma vez que se recupere e que se esclareça o que foi definitivamente o projeto templário, como é que ele se relacionou com a coroa portuguesa, e o que de fato significa a expansão da fé e do império. Portanto, são raríssimos os indivíduos os autores, que têm falado das ordens do templo e de Cristo
numa perspectiva global, sistemática, sustentada tradicionalmente e documentalmente, e contextualizado dentro da Península Ibérica e sobretudo dentro de Portugal, porque a história da Ordem do Templo de Portugal não tem nenhuma relação, repito, com a Ordem do Templo francesa. Portanto, as conexões que se estabelecem, que a Ordem do Templo e a Ordem de Cristo, que é a sua sucedânea, estabelecem com a coroa portuguesa, constroem uma nação, que é Portugal. E é preciso resgatar essa história, esse projeto, essa praxis e esse patrimônio. Ora, e a utilidade desse empreendimento mereceu, de certa forma, o reconhecimento de algumas autoridades, como Pedro de Azevedo ou Jaime Cortesão. Então, é necessário conduzir esse estudo, né, para saber o quanto do tesouro templário, tesouro espiritual e material, terá sido investido na preparação e na concretização da expansão marítima, bem como na consolidação do Império Português. E essa aspiração, além de ser a aspiração de Pedro de Azevedo, né, e de Jaime Cortesão, é também a aspiração de Tito Livre e de Manuel Rodrigues Ferreira. Então, quando eles se propõem a pesquisar as conexões entre a Ordem de Cristo e o Brasil, eles vão ser norteados exatamente por essa lacuna histórica. Portanto, é preciso apelar para a importância do eixo templário na construção da totalidade da visão do projeto que norteia o descobrimento do Brasil. Indo buscar, no início de tal projeto, o papel da Ordem de Cristo. E nisso reside a grande virtude da ideia de que o Brasil não foi colônia. Então, a tese de que o Brasil foi colônia de Portugal desmonta todo um projeto da cristandade. Esse é um ponto, né? É gravíssimo o que foi feito, a mentira que foi feita, e é mentira mesmo com todas as letras, e repito quantas vezes for necessário. José Bonifácio mentiu, José Bonifácio fraudou o documento, né? E foi não só apoiado, bem como teve o total aval para implementar essa mentira histórica do príncipe regente Dom Pedro. Portanto, nós estamos diante de dois traidores da coroa portuguesa, né? E é preciso entender a extensão e a gravidade desta mentira. Repito, ela desmonta, o objetivo desta mentira é desmontar o maior império cristão do mundo. Bem, as obras, há algumas considerações a fazer em relação às obras de Tito Livre e de Manuel Rodrigues. Eles não tratam da decadência nacional portuguesa que foi propiciada pelo enfraquecimento da Ordem de Cristo, né, que tem como marco basilar o assassinato do grão-mestre da Ordem por Dom João II, uma vez que o ideal nacional, né, da Ordem do Templo, no sentido missional preconizado pela Ordem de Cristo, se arrefece, transmuta, né, e de resto, com isso, sofre as consequências, todo o planejamento do projeto templário, incluso o descobrimento do Brasil e a forma como a coroa conduzirá as suas ações e decisões em todo o Império Ultramarino. Isso sem considerar o fato de que a própria Igreja havia extinguido, né, a Ordem do Templo. Nós temos, portanto, outros cenários que os irmãos Ferreira não se detêm, não é? E que é preciso também levá-los em consideração. Mas mesmo dentro desse cenário digamos, de decadência da história de Portugal, não é? Nós temos, mesmo com a dinastia de Bragança instaurada, o vislumbre da continuação do ideal do império. Isso por todos os reis de Bragança. O único indivíduo, o único rei da dinastia de Bragança que rompe com esse compromisso da propagação da fé e do império é exatamente Dom Pedro I e Dom Pedro II no Brasil. Bom, para o contributo do enfraquecimento da ordem e, por conseguinte, da decadência de Portugal, Dom João III sucede ao seu pai, Dom Manuel. Dom João manteve a equipe governante do seu pai, Dom Manuel, mas ele abandonou o projeto imperial. Dom Sebastião, que é seu neto, retoma o projeto do império, mas alguma coisa, evidentemente, já aqui existe perdido na sua assunção maior, não é? Portanto, Dom João III é tido como o pai fundador e protetor da Companhia de Jesus. E os jesuítas passam, de certa forma,
a incorporar o papel de irradiar a fé cristã, que é, digamos, a ordem jesuítica, passa a ser encarnar a missão dos ideais templários. Muito embora é preciso fazer alguma ressalva, porque os jesuítas são anti-templaristas, mas há determinados momentos em que eles incorporam a missão da Ordem do Templo. Portanto, esses assuntos todos têm inúmeras pontas soltas e é preciso ter muita cautela para tratar com eles. E, sobretudo, Dom João III entrega para os jesuítas, não é, todo o processo de educação, de estabelecimento de uma rede de educação luso-brasileira. Então, durante quase 300 anos, o ensino público de humanidades só se ministrou nos pátios da Companhia de Jesus. Os jesuítas eram professores pagos pela coroa portuguesa, né? O fato da Companhia de Jesus, portanto, estar diretamente envolvida nessas questões certamente indica que há a continuidade da manutenção desses ideais da propagação da fé e do império, não é? Tito Livio distingue sobremaneira a atuação dos jesuítas portugueses dos jesuítas espanhóis, né? Embora Frei Bernardo da Costa apresenta um compêndio histórico sobre os jesuítas e a Ordem de Cristo, onde ele faz denúncias muito graves, né? Dizendo que os jesuítas eram inimigos da Ordem do Templo. Frei Bernardo acusa os jesuítas de se apossarem não só do patrimônio templário, pertencente à Ordem de Cristo, bem como de intentar assumir o seu papel no desempenho do ideal sinárquico, né? Evidentemente que esse é um dado que tem que se prestar atenção, como eu falei anteriormente, e ligado a isso nós teremos, por outro lado, algum tempo depois, no século XVIII, aquela ação absolutamente violenta e até hoje pouquíssimo mal compreendida, que foi a expulsão dos jesuítas de Portugal e o tratamento violento que lhes dá o Marquês de Pombal, não é? Então, se nós considerarmos esta acusação que o Frei Bernardo da Costa faz aos jesuítas, de que eles se apossam do patrimônio e do desempenho do ideal sinárquico, certamente nós temos aqui, dentro dessa denúncia, um conflito religioso grave, com repercussões seríssimas, que vai, evidentemente, esbarrar na coroa portuguesa, uma vez que havia uma conexão histórica, desde o início da nacionalidade portuguesa, entre a Ordem do Templo e a coroa. Mas esses todos são assuntos espinhosos, digamos assim, não é? Então nós vimos que há um ideal sinárquico dos templários, e esse ideal sinárquico pode ser vislumbrado em todos os reis da coroa portuguesa. No entanto, eu cito aqui expressamente Dom João II, Dom Afonso V, Dom Manuel I, Dom Sebastião e Dom João IV e Dom João VI. Tá? Mesmo depois da, digamos, extinta Ordem do Templo e a Ordem de Cristo, esse ideal sinárquico pode ser vislumbrado. Então, dos descobrimentos marítimos até a proclamação da independência do Brasil, Portugal teve 12 reis, suprimindo-se o cardeal rei Dom Henrique e a dinastia filipina, né? Então, ao contrário do que nos ensinam, o Brasil teve 12 reis. Não teve só Dom Pedro I e Dom Pedro II. Até nisso mentem na nossa história, né? Um outro ponto interessante em relação a esse ideal sinárquico é o próprio nome do Brasil. O Brasil foi batizado de Terra de Vera Cruz. Por quê? Porque aqui foi hasteada não a bandeira do rei de Portugal, não foi hasteada a bandeira da coroa portuguesa, foi hasteada a bandeira da Ordem de Cristo, porque esse patrimônio, o Brasil, era patrimônio da Ordem de Cristo, que foi adjudicado pelos papas Martinho V, Nicolau V, Calixto III, no século
14, 15. Portanto, o fato da terra descoberta em 1500 receber o nome de Província de Santa Cruz está explicado. Em razão disso, que Santa Cruz é essa? A Santa Cruz, emblema da Ordem de Cristo. Então, esses breves traços são suficientes para se verificar que a matéria que envolve a palavra colônia, aplicada ao Brasil, não é matéria despicenda e dá panos para manga, segundo o dito popular. E esse fio de Ariadne perpassa toda a dinastia de Aveias, toda a dinastia de Borgonha, toda a dinastia dos Bragança, para desembocar nos dias de hoje. Então, constitui uma matéria de alta relevância os acontecimentos históricos que envolvem a ordem do templo e a sua sucedânea, a ordem de Cristo, no tocante às matérias respeitantes à história do Brasil. Suprimir essas matérias, ou antes, delegar exclusivamente a Portugal essa herança, é uma fórmula bem eficaz de escamotear a história. Portanto, é preciso entender realmente, estudar com seriedade, o aviso, o alerta que os irmãos Tito Livre Ferreira deram na década de 40, 50 e até a morte de ambos os irmãos sobre a falsidade da tese inventada por Zé Bonifácio, de que o Brasil foi colônia. Não, o Brasil não foi colônia de Portugal. Nunca foi colônia de Portugal. Entre outras razões, porque o Brasil era patrimônio de uma ordem religiosa e não se tem notícia de que alguma ordem religiosa tenha escravizado ou colonizado qualquer país, qualquer lugar, em qualquer tempo. Ao menos nenhuma ordem religiosa da história da cristandade. Não é? Então, para concluir, Fernando Pessoa, no primeiro poema que abre a mensagem, termina o poema de modo lapidar. Ele fala o seguinte: cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Desculpe, não é o primeiro poema. Um dos poemas que abre um dos poemas da mensagem. Não é? Falta cumprir-se Portugal. O que significa isto? É preciso ter atenção a esta ideia do mar. Não é? E aqui, encerrando mesmo, gostaria de encerrar com uma parte de um poema que é, de certa forma, um vaticínio, da poetisa e folclorista brasileira Ana Maria Dutra de Menezes de Carvalho. Porque nós entendemos que é chegada a hora de quebrar o silêncio das mentiras que cercam o Brasil. É difícil atingir o mistério sagrado que envolve o Brasil em oculta intenção, perguntar qual missão, intuir qual mestrado ilumina o futuro desta nossa nação. E quando este gigante de repente acordar, vão rugir pororocas, vão cantar minuanos, e os mitos secretos e os tesouros do mar surgirão nos espaços sagrados, profanos, e será revelado em seu credo abismal o silêncio de Deus pela voz da verdade, e o Brasil transmutado, paraíso ideal, será ele, só ele, por toda a eternidade. As Brasilíades, ano de 2007. Muito bem, nós encerramos aqui o nosso programa e desejamos a todos os nossos ouvintes, parceiros, amigos, alunos, um excelente Natal, um excelente fim de ano e retornamos na primeira semana do ano de 2018. Até lá, muito obrigado pela sua audiência ao longo de todos esses anos. Não esqueça, lembre-se, acesse o site do Instituto Mucaraj Brasilã, www.imub, imub.org/loja e baixe gratuitamente o seu livro O Brasil Não Foi Colônia. Ele estará disponível do dia 24 de dezembro até o dia 6 de janeiro de 2018, Dia de Reis. Divulgue este livro para quem você quiser. É um enorme prazer nós compartilharmos conhecimento e o fazemos com muita satisfação e com muita alegria. Despeço-me
em nome de toda a nossa equipe do IMUB e da equipe da Rádio Cultura Online Brasil. Um abraço, fique em seguida com a nossa programação. Muito obrigado.